Beleza, tá gravando. Vou compartilhar aqui a tela de novo aqui. Ok. Então, voltando, né? Então, ó, existe o texto que eu estava te falando propriamente dito, onde tu vai apresentar o teu tema, né? Tu vai contextualizar a tua temática, tu vai lançar tuas teses, tese um, tese 2, aí tu vai ter que argumentar para tu defender essas teses. Aí tá, de que tipo de argumento eu posso estar utilizando? Então, como eu coloquei para ti aqui, Mas, a minha tipo imagem tá, assim, sumiu aí, mas o áudio tu tá ouvindo, né? tô, ei, Ah, pode falar, tô mas, ouvindo. mas tipo assim, a argumentação em si vai ser o quê? A É tipo, vai, argumentação é aquilo que tu vai defender, né? ah, Ou seja, são os argumentos que tu vai defender sobre uma temática, sobre uma problemática. ah, Então, por exemplo, tem é, um tema, por exemplo, vai falar sobre violência e sociedade. Por exemplo, a revolta contra o sistema e a justiça com as próprias mãos. Por exemplo, isso aí é o tema, né? sim. Violência e sociedade, como está bem já na citação. Então, ó, em cima desse tema aí, quais são as teses que eu posso defender? Né? Ou seja, o que é que eu vou defender sobre violência e sociedade? A revolta contra o sistema e a justiça com as próprias mãos. Bom, eu coloco aí duas teses. Possíveis teses que eu vou defender, ele colocou bem aí. A primeira, a violência faz parte lá da sociedade, o que justifica o uso da força para fazer justiça com as próprias mãos. Então ele está Então, a já fazendo aqui uma argumentação, afirmação. Isso aqui ele vai ter que defender. Então isso aqui já é um então, argumento que ele vai ter que defender. então, a argumentação, ele vai formar para defender um determinado tema, uma Determinado determinada tese. tema, justamente. Sim, para defender, né? Agora existe Entendi. que tipo de argumento que tu vai defender, né? Através desse tema, né? Através dessa tese que tu lançou lá. Então, ó, em cima desse tema, violência e sociedade, ele está colocando outros subtemas, que é aí a revolta contra o sistema. E ele está colocando Sim. aí, ó, e a justiça com as próprias mãos. Então, são dois debates que ele está fazendo aí sobre o tema. Então, tu tem que abordar essas duas formas aí. E aí ele coloca duas teses. Qual é a primeira? A violência faz parte da sociedade, o que justifica o uso da força para fazer a justiça com as próprias mãos. Tu pode até se transformar isso aí numa pergunta para tu responder depois dentro lá da tua argumentação. E aí Hum, ele colocou uma outra tese. Qual seria essa outra tese? Ele diz aí que a ineficácia do sistema, quando eu digo sistema, entre aí o Estado, entre aí o governo, entre aí, né, a questão lá da segurança pública. Quando eu falo Estado, entra aí a questão principalmente lá da segurança pública. Nós estamos trabalhando sobre violência, né, dentro da sociedade, né? sim. Ou seja, o que está faltando para as pessoas, ou seja, nesse caso, as pessoas elas não estão tendo mais nem confiança na própria justiça, no próprio sistema. Então as pessoas veem aquilo ali como não tem mais solução. Então o que, é que eles querem fazer? Né? Eu me revolto contra aquele sistema, eu me revolto contra o Estado, que eu sei que não tem justiça. Então, pelo fato de não ter justiça, eu vou fazê-la com minhas próprias mãos. E é errado isso aí, né? E é errado você pegar uma pessoa, né, como teve até domingo passado lá no jogo lá do Flamengo contra o Inter, os caras estavam assistindo o jogo num bar, o cara brigou lá, foi em casa, pegou a arma, voltou e atirou no rapaz. Aí socorreram o rapaz, beleza. Só que na mesma hora pegaram esse rapaz que atirou. E aí foi o que fizeram? Fizeram justiça lá com as As próprias próprias mãos. Ou mãos. seja, as próprias pessoas que estavam no bar pegaram o cara e espancaram ele até a morte. Não sei se tu soube desse caso, né? Que houve final semana passada. Isso aí é justamente a falta de crença no Estado que as pessoas criam essa concepção, né? Ou seja, a ineficiência lá do sistema, que leva as pessoas a assumir essa tal natureza, principalmente violenta. E aí, qual Entendi. seria um possível argumento, né, para a gente estar inserindo aí dentro lá de um texto, por exemplo, tá aí, ó, como afirma René Girard em seu livro A Violência o Sagrado para uma pessoa fazer
uma argumentação dessa aí, ela tem que saber quem é o autor e já tem que saber que ele tem esse livro. Não é qualquer pessoa que faz essa argumentação, e ainda mais com essa citação desse autor. Dá para perceber, Ah, né? Ele coloca aí, sim, ó, a violência e o sagrado. Ele diz, abre aspas, a violência é de todos e está em todos. Ele diz, certamente a sociedade se leva da violência para punir os violentos. A mensagem que passa é muito clara. Dois pontos, ele diz, há uma violência que é aceitável, talvez até mesmo desejável, da qual não se pretende abrir mão. Então, amém. daí, desse parágrafo, né, a gente sabe qual é o tema que ele está trabalhando desse parágrafo, né, e qual foi a tese que ele está defendendo aí, né? Entendi. Tá. E aí, ó, qual seria uma segunda forma de argumentação? Através de comprovação de dados, né? Por exemplo, está aqui o tema, tráfico de drogas versus emprego regularizado, as dificuldades de acabar com esse mal, né? Aí tá aí, segundo os dados lá do IBGE, então isso aqui talvez são números que são retirados até do próprio texto, tá? Você não vai fazer uma cópia daquele, daqueles dados, ou do jeito que está lá no texto, mas os números você pode estar fazendo essa citação. Então, ele coloca aí, ó, segundo os dados lá do IBGE, ele diz, ó, 59% da população brasileira declara ter a atividade remunerada, ganha no máximo o piso salarial oferecido pelo crime. Ele diz, dos traficantes ouvidos lá na pesquisa, 25% recebe mais de 2 mil mensais. Já na população brasileira, essa taxa não ultrapassa os 6%. O que ele está querendo dizer aí? Entendi. Entendi a argumentação. É, aqui ele está comprovando essa argumentação dele através de números, de dados específicos. Ele não está criando, ele não está inventando, né? Hum. Então, isso aqui é um fato que é comprovado, daí o nome comprovação, porque isso aí realmente tem um dado específico, eu posso estar olhando, posso estar retirando isso aí para estar colocando dentro da minha argumentação, né? Como Então ele a coloca aí, gente, qual foi até, ele vai defender o quê? Ele está dizendo aí, o que combate ao tráfico de drogas, né? É dificultado pelas suas facilidades, e aí ele traz os números, e depois ele trabalha também a questão lá do tráfico de drogas, que é um problema difícil de ser combatido, né? Justamente porque ele fala aí desses percentuais aí, e fazendo essa comparação entre o salário mínimo, né, das pessoas que recebem salário mínimo, né, e das pessoas que existe esse piso salarial, como ele coloca aí, entre aspas, que é oferecido pelo crime, né, tá, vamos dizer assim, pelo crime organizado. E aí vem, ó, eu posso também tá, entendi. fazer comprovação, né, através lá do senso comum. O senso comum é aquilo que a gente vê todo dia, que acontece. Então, por exemplo, tem um tema aí, nacionalismo com data marcada, né? O A brasileiro e a argumentação Copa eu já do Mundo. entendi. Já entendi. Bora ir logo lá para falar tua Pode opinião. passar essa parte aí Pode, de pode. argumentação. Então, ó, Argumentação eu já comprovação, entendi. senso comum, aí tem comprovação com senso, bom senso. Aí tem aí ó, os exemplos com tema, né? E as possíveis teses. E aí tem por raciocínio lógico, e tem essa aqui no fim, tem aqui lá de causa e consequência também é muito utilizada. Porque se eu lanço uma causa, vai ter que haver uma consequência. Por exemplo, se eu digo Com assim para certeza. ti, fumou tanto, é a causa. Vamos achar aí uma consequência. Morreu de Então, você câncer, falou nada. né? Seria o quê? A Problema, consequência da causa, né? Então, toda causa problema vai no haver uma pulmão. consequência ou mais de uma consequência. Beleza? E você pode estar fazendo também comparação aí, ó. Como ele coloca aí, tá certo? Comparação com oposição aí de fatos. Tá, argumentação eu já entendi. Agora é fato e opinião. Ó, beleza. Fato e opinião. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se É está que, aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Andrei, Peraí. Não, não é esse aqui não. Não é esse aqui não. Andrei, Aqui é na Andrei, literatura. é porque eu acho que é muita coisa. Aí, tipo, pra gente estudar, acho que a gente tem que ser um pouco mais rápido. Só acelerar um pouco, Certo, tudo bem? certo. Tá. Eu vim aqui. Deixa eu ver onde é que tá.
Aí, beleza, ó. Aí basicamente, Zé, a diferença entre fato e o que é Não apareceu opinião. para mim. Não apareceu para mim. Pareceu não? Não. Peraí. Deu certo aí? Deu sim. Beleza. Né? Então, basicamente, a diferença entre fato lá e opinião. Então, vamos lá. O que vamos distinguir logo fato lá de opinião. Então, por exemplo, às vezes as pessoas, eu até coloquei como exemplo, as pessoas dizem assim, né? Muitas vezes a gente se encontra com pessoas dialogando sobre qualquer coisa, né? E aí Sim. a gente ouve assim, o fato é que, aí a pessoa diz assim, mas na minha opinião, eu acho que a pessoa vai dar sua opinião. Então, Tá. a gente diz assim, será que todos, eu botei aqui a pergunta, será que todos sabemos distinguir o que é fato do que é opinião? Então a gente tem que saber essa diferença, o que é fato e do que é opinião. Então, ó, o fato, Zé, observe bem aí, ó, vou Hum, até puxar aqui a nossa Tá. telinha e voltar mais para cá. Ó, o fato é aquilo que realmente é do conhecimento de todos, é aquilo que realmente aconteceu, é verdadeiro, eu não posso mudar, né? E foi de conhecimento de todos. Por exemplo, se aconteceu, é, por exemplo, uma festa de aglomeração e essa festa aconteceu, a polícia foi lá, né? Fechou essa festa, multou as pessoas, fez um TCO, né? Aquilo ali é fato, realmente aconteceu, foi colocado na mídia, apareceu, né? Não posso contestar aquilo ali. E aí, em cima desse fato, tu pode dar a tua opinião sobre aquele fato, que pode ser uma opinião positiva ou uma opinião negativa, dependendo, né, de como tu vai se expressar. Então, Tá bem. o fato é aquele que acontece que todo mundo fica sabendo e que é verdadeiro, né? Então, bota aí, ó, Hum, sendo um fato, ele pode ser provado através pode ser através de documentos, como eu coloquei bem aí, ou de outras formas de registros, né? Como eu falei, pode ser através lá de uma filmagem, uma documentação, ou de um próprio documento, ou de uma folha de papel, enfim, aquilo que realmente aconteceu, com um fato, né? Tá bem. Uma Entendi. câmera está filmando aquilo ali, uma imagem, e aí eu posso levar aquela imagem lá para a polícia se ela precisar, então aquilo ali realmente aconteceu, é fato, eu não posso alterar, né? Então, em Tá, já cima desse entendi. fato, eu posso dar minha opinião. Então, eu posso dizer assim, ó, o crescimento acelerado dos grandes centros econômicos mundiais aumenta os problemas sociais. Bom, isso é um fato, né? Aí eu vou dizer aqui, Sim. ó, o aumento dos estudantes estrangeiros nas universidades brasileiras. Que foi? Deu aí? Caiu? Não? Saiu. Saiu? Saiu da tela. Deu aí? Voltou? Saiu. Não, voltou não. Espera aí. Deu certo aí? Voltou. Beleza, ó. O aumento dos estudantes estrangeiros nas universidades brasileiras. Então, isso é um fato, realmente aconteceu, devido ao número de universidades que foram construídas ao longo aí dos 12 anos, aí dos últimos 12 anos, né? Foram feitas aí mais de 18 universidades federais, fora esses institutos federais também, que foram mais de 200 que foram feitos aí ao longo aí de mais dos 15 anos atrás. Minha Então, isso é opinião. fato. Então, se houve realmente um crescimento, né, no número lá de universidades, com certeza houve um aumento de estudantes, principalmente estudantes estrangeiros, estudando dentro lá das universidades brasileiras. Então, isso é um fato. Não posso alterar. Tá, Então, aquilo que realmente tá. acontece, aquilo que realmente eu posso registrar aquilo ali como verdadeiro. Tá Beleza? bem. Entendi. Aí, ó, o que é opinião, Zé? Então, eu coloco aí, ó. Opinião é a maneira particular. Então, lembra disso aí, ó. Né? Então, vamos dizer que o fato, ele é geral, né? A opinião, ela é particular. Ou seja, é o olhar particular do fato. Tem um fato, beleza, aquilo ali realmente aconteceu. Por exemplo, houve festa, as pessoas se aglomeraram, a polícia chegou, né, fez um TCO, mandou as pessoas, né, recolheu as pessoas.
né, foram intimados lá para a delegacia. Bom, isso aí aconteceu, foi um fato, né? O que é que eu vou... Qual é a minha opinião em relação a isso aí? Pô, tá errado isso aí, porque, né, pelo fato das pessoas estarem se aglomerando, elas podem se contaminar, né, entre elas mesmas e também levar isso para, né, esse vírus para casa, consequentemente passar para o pai, para a mãe, para o avô. Isso é uma opinião minha sobre o fato que realmente aconteceu, tá certo? Tá bem. Então ele Tá, está já dizendo aí, entendi. ó, se meu amigo não fosse tão baixinho, né, ele poderia jogar futebol. Beleza, isso é uma opinião minha, né? Sim, Isso é uma opinião, porque eu acho, na minha concepção, pelo fato dele ser baixo, ele não pode jogar futebol, né? Mas quem sabe uma outra pessoa do teu lado tem uma opinião diferente. Não, pai, isso não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver, Zé. Eu vejo lá o Maradona, por exemplo, ele tinha 1,65 m, por exemplo, 1,68 m. Como eu vejo hum, jogador zagueiro de 1,96 m, por exemplo, o Gustavo Henrique lá do Flamengo, né? E nem sim, por uhum. isso a gente acha que o jogador também, quando é grande, né, ele não vai saber jogar. Ele é grandão demais, aí o cara vai ficar desengonçado. Isso é uma opinião minha, né? Aí o cara Sim, bota lá, uhum. os homens que assistem novela são bons maridos. Isso é uma opinião, porque nem sempre, pelo fato do cara assistir novela todo Novela. dia, nem sempre ele pode ser um bom marido. Ele tá ali, às vezes pode passar só o tempo ali, vai passar o tempo, enfim, né? E atrás lá da personalidade do cara, pode ser um cara chato, um cara, né? Brigão, murmurado, enfim, né? Então, isso é opinião, né? É o Uhum. olhar particular do fato. Lembra disso aí, beleza? Então, Beleza. voltando, o fato é algo que se realmente acontece, né? Realmente acontece, está aprovado, está ali, está registrado, né? A opinião é o olhar particular do É fato. particular, é do O ser olhar humano. particular do fato. Sim. Aí eu boto aqui, ó, quando é importante saber essa diferença? Porque ó, várias são as oportunidades de usar essa diferença, principalmente aí quando a gente engaja, por exemplo, em algum debate, né, de um tema polêmico, né, às vezes o professor pode lançar um tema polêmico lá na sala de aula, e aí ele vai perguntar o que é que vocês acham sobre esse tema. Aí vocês vão dizer a opinião de vocês. Né? Tu vai dizer, professor, eu penso isso. O outro aluno ele vai levantar a mão, ó, professor, com relação a isso aí, eu acho isso errado, por causa disso, disso e disso. O outro, não, eu acho certo. Porque dessa forma ele vai agir assim. Enfim, e aí vai começar a ter essas divergências de opiniões. Tá ouvindo aí? Tô sim. Beleza. E a carta do leitor agora? Ah, aí, ó, tem essas variantes aí, ó, dissertativas, né, que eu botei aí, que é a exposição, a argumentação, né, e tem a mista, quando você mistura essas duas aí. Tá, Beleza? Vamos lá para a carta do leitor, né? sim. Deixa eu ver bem aqui. Carta do leitor, deixa eu só abrir aí o documento aí, já vai logo adiantando. Não tem essas revistas semanais, a Veja, a Carta Capital, a Isto É, não tem, Sim, não tem essas revistas, essas semanais aí, né? tem sim. Quatro Rodas, essas revistas de carros, enfim, qualquer essas revistas que você encontra lá nas bancas, né? E Sim. aí, o que é que vai acontecer? Deixa eu ver bem aí, deixa eu compartilhar bem aqui, peraí, deixa eu ver se abriu aqui. Né? Então, ó, existe uma seção específica nessas revistas, né? Pode ser essa revista semanal ou nessa revista mensal, pode ser revista de decoração, revistas que tem reportagem, qualquer tipo de revista, né? Você vai encontrar lá uma seção que chama-se Carta do Leitor, né? Ou seja, por exemplo, se eu sou assinante lá da revista Isto É, por exemplo, ou da Veja, então, Tá. eu leio essa revista semanalmente. E aí, naquela semana, eu encontrei uma reportagem e eu achei interessante essa reportagem. E aí, eu entro lá no site lá da Veja, vou lá na seção Carta do Leitor,
E aí eu vou dar a minha opinião sobre o que eu achei sobre aquela reportagem que eu li dentro lá da revista, tá certo? Uhum. E aí, Certo. nesse caso, eu posso fazer eu posso dar essa minha opinião de uma forma positiva sobre essa reportagem, né? Ou eu posso simplesmente fazer apenas um comentário, né, sobre aquilo que eu li, ou eu posso fazer um comentário negativo também, né, sobre aquela reportagem. Então, aí como é que eu faço? Eu faço em forma de carta do leitor. E aí eu tenho que endereçar lá para a revista, para a redação lá da revista. Eu vou te passar aqui o passo a passo direitinho. E eu tenho também que me identificar obrigatoriamente e no final eu tenho que assinar, porque essa carta é minha, né? Então tá Uhum. aqui, ó. Ó, aqui são exemplos que eu coloquei para ti aqui, ó, de carta do leitor, né? Aqui são de várias revistas aqui do Brasil inteiro, né? Aliás, deixa eu ver bem aqui, mensagem enviada à redação, essa aqui é do mesmo jornal, né? Ele colocou lá, o leitor@brasileiroemfoque.com.br. E no site ele colocou aqui, ó, senhor diretor, aí vem lá, ó, constituiu-se motivo de muita alegria para mim a circulação do presente jornal. Aí ele diz que, de certo, vem assinar uma importante página do jornalismo escrito no Brasil. Excelentes reportagens, colunas mais variadas do conteúdo são mais complexos. Faço deste jornal uma leitura obrigatória da maioria dos brasileiros. A coluna de João Antônio é maravilhosa. Ele bota aí, parabéns, muitos anos de circulação, é o que eu desejo, né? E aos que fazem parte dessa equipe. Ele assinou José dos Santos, ele bota a cidade, ó, que ele mora, e a data, no dia que ele escreveu. Então, todas as cartas do leitor é dessa forma, tem esse padrão. Então, ele escreve lá, ou para o diretor lá da revista, ou para o editor daquela matéria, né? Ou para os editores daquele jornal, ou para o diretor da revista, ou para o redator, né? Então, observa aí que eu coloquei nesse slide aí vários exemplos de cartas de leitores, né? E o que É eles como se opinaram fosse fazer em uma relação carta àquilo que ele, presidencial que alguém. ele, que ele quis escrever, qual foi a opinião dele sobre aquela reportagem que ele leu, né? Por exemplo, é, a, o outro bem aqui no finalzinho, ó, esse menorzinho aqui, ele colocou assim, ó, cara editor, né, parabéns pelo aniversário de um ano do melhor jornal do país, sucesso para toda a equipe, ponto, ele botou aí, abraços, Natália Soares, Brasília, 22 de março de 2011. E observe que essas cartas, elas não podem ser, não pode ter um texto muito longo, é um texto curto, né, porque você está dando aí uma Entendi. breve opinião sobre o seu pensamento, sobre aquilo que você leu daquela revista. Qual foi a reportagem que eu gostei? Ah, foi essa. Ah, pois então eu vou opinar. Eu vou opinar com essa carta do leitor, tá? E aí que tem É, mais alguns exemplos entendi. aqui, ó, das partes aqui da carta do leitor. Ó, quiser, ó, né? Tipo, por É, exemplo, ó, número um, número 2, número 3, número 4, número 5. Então presta atenção aí, ó, tudo né? bem. Número um, 2, 3, 4, 5. Então tá lá, ó. No número um faz associação aí, que eu vou colocar aqui embaixo. O número um, ó, tá lá, carta do leitor. Olha lá, ó, carta do Uhum. leitor. É uma coluna específica lá, que eu coloquei aí, ó, em periódico que destina ao público para suas sugestões, críticas, opiniões, elogios, reclamações sobre aquela matéria, ou uma carta publicada em edições anteriores. Enfim, não importa, né? Aí diz Sim. aí, o leitor tem a oportunidade de participar da formação da opinião pública. Ele diz aí, quando é necessário, a equipe do jornal ou a revista adapta as cartas do leitor para encaixá-las na seção reservada a elas. Então, tem uma seção específica, né? Aí diz aí, o que acaba por configurar-se como uma carta de coautoria, ou seja, o leitor de quem partiu o texto original, no caso nós, que vamos escrever a carta, pode ser tu, pode escrever, pode ser eu que posso escrever, tá? E o jornalista, que está lá na redação lá do jornal, lendo essas cartas, né? Ele vai reformular esse texto que tu enviou. Pode ser que ele altere ali, faça alguma pequena alteração, o texto ficar um pouco mais curto, beleza? Aí ele, É, ó, quando ele coloca aqui número um, só senhor diretor, isso aqui é o vocativo da carta do leitor, isso aqui é ei, obrigatório, né? Esse é o ei, pera, seu vocativo, microfone tá travando. tá vendo aí, ó? Então, é o vocativo aí, ó, senhor diretor, número um lá, ó. Então, isso aí, ó, o texto, Ei, né? o seu microfone tá travando. Melhorou?
Melhorou agora? Pronto, bem melhor. Beleza, então, ó. Então ele diz aí, ó, é um texto de intencionalidade, ó, persuasiva. Então, ó, isso aí é uma característica, anota. Então, a carta do leitor, ele é um texto persuasivo. O que é persuasivo? Ele vai tentar me convencer, ou seja, é persuasão, é convencimento. Ele diz aí, na maioria das vezes, com formato semelhante ao da carta pessoal. Então, o, o escritor, ele vai, tipo, fazer um texto para um destinatário, alguém, a pessoa que vai ler. E Aí, geralmente essa pessoa ou é o diretor da revista, ou é o redator, ou é o jornalista que fez aquela matéria. Como eu te sim, coloquei bem aqui em cima aqui, ó. Volta aqui, ó. Eu botei bem aí, ó. E lá, ó. mas, mas Aí tipo cada, assim, ela pode, ó, para fazer ou uma sugestão sobre aquela reportagem ou sobre aquela revista, ou fazer uma crítica, ou fazer dar a tua opinião contra ou a favor, para tu fazer ou um elogio, ou para tu fazer uma reclamação também. Então observe entendi, ó as finalidades aí, ó, criticar, opinar, elogiar, reclamar, né, sugerir. Então observa aí, né? Só aí são 5 intenções, né? certo. Então, voltando aqui, ó, mais embaixo um pouquinho, observe Hum, que ela tem cunho persuasivo, ou seja, vai tentar me convencer, vai tentar me convencer. E aí ele bota aí, ó, tem o vocativo, né? Que é aquela parte inicial que é separada pela vírgula, tá aqui, ó, senhor diretor, essa vírgula aqui ela é obrigatória, que é o vocativo. Aí depois vem o corpo do texto, que é o próprio texto em si. Aí ele coloca lá, ó, a expressão. Pera, o que é o corpo do texto? Repete? O corpo do texto é o próprio texto em si aqui, ó. Constituiu-se motivo de alegria para mim, a circulação Tá, do presente entendi. jornal que vem assinar uma importante página. Aí é o corpo do texto, O beleza? corpo O do texto vocativo, seria tu a viu o opinião ou a vocativo? crítica, né? Um conselho para a pessoa. É o texto em Entendi, si, é o próprio entendi, conteúdo, né? Que tu vai escrever. É o corpo do entendi. texto. O corpo do texto, Sim, volta assim, é igual ao conteúdo escrito. Pronto, entendi. beleza? Conteúdo Beleza. escrito. E depois aqui vem, que é o número, aí vem aqui o 2, o 3, né? Só voltando aqui para o 3 é lá em cima, que ele vai colocar lá o que é a seção aí, né? Que está separada aí na carta do leitor, lá na seção do jornal ou da própria revista, né? Aí ele coloca aí, né? Ó, voltando, eu vou colocando aqui, ó. Ele diz aqui, ó, constituiu-se, né? Ele bota aí, Hum, ó, uma linguagem da carta do leitor varia conforme o perfil do leitor. Então, observe isso aí, ó. Então, se o público, por exemplo, se eu tenho uma revista, José, que é uma revista voltada para o público adolescente, eu tenho que escrever com uma linguagem mais voltada para esse público adolescente. Se eu for escrever dentro de uma revista, por exemplo, que é voltada mais para um público, né, que é mais com a faixa etária que compra essas revistas, são as pessoas idosas, então eu tenho que me adequar. Então, a minha linguagem vai ter que ser voltada mais para esse tipo de público. Entendeu como é que é? Então, tá, entendi. essa linguagem ela vai variar conforme o perfil do meu leitor, né? Dependendo do perfil do meu leitor. Então ele diz aí, ó, se o E, público for jovem, por ser mais descontraída, caso contrário, pode ter um aspecto mais formal. Aí diz assim, quando quiser redigir uma carta, é importante, antes de tudo, especificar o assunto, ou seja, também qual é o objetivo da carta, o destinatário, ou seja, para quem tu está escrevendo, né? E aí depois tu vai escolher qual é o tipo de linguagem, se é uma linguagem mais formal ou uma linguagem mais informal. Como é que eu vou fazer isso aí? Vai depender do meu público, né? Vai depender do meu público-alvo, de quem vai ler essa carta. Depende do perfil do meu leitor. Por isso que eu coloquei aí. Então, a linguagem ela varia de acordo com o perfil do meu leitor. Beleza até aí? tá, beleza. Agora é resenha, né? Eu acho. Beleza, ó. Aí coloca aí, ó, né? Só para colocar ele bota aí, ó. Constituiu-se um motivo de muita alegria para mim. Então, é uma saudação cordial, né? Cordialidade aí, né? Que ele está colocando aí. Ele vem de novo aí, ó. Ele vem dando aí a opinião E dele seu microfone tá travando. a favor, né? Então ele coloca aí, ó, né? E o ponto de vista dele tá aí, ó, Andrei, excelentes Andrei. reportagens e tal. Aí depois tu dá uma olhadinha depois. Não, Andrei, seu microfone tá travando.
Melhorou Seu agora? microfone tá travando. Melhorou agora? Melhorou? Porque às vezes é o sinal. Fala de novo. Às vezes é, às vezes é a internet que fica cortando. Pode ser o sinal também da net. Agora? Ah, Melhorou? então tá, agora é resenha. Beleza, né? Sim, Então sim, vamos lá, melhor. vamos para a resenha lá. É. A resenha especificamente vamos trabalhar com a resenha crítica, né? Porque existe aquelas resenhas voltadas mais para teses universitárias, mas não é nesse foco aí que eles pedem lá para ti, não. Aí a questão mesmo é de você trabalhar a crítica em cima daquilo que foi feito, em cima de um texto, né? Então tá aí, essa resenha, né, vamos supor, ela é considerada aí como se fosse um resumo, né? Só que ele é considerado, E não abriu não pra mim. né, um resumo crítico, ou seja, tem uma criticidade Não, não abriu pra mim. escrevendo. Ah, peraí, eu tenho que voltar aqui toda vez aqui para compartilhar a tela, porque senão não abre lá. Pronto, foi. Beleza, ó, então, né, a resenha é como se fosse é um resumo crítico, né? Então, ó, deixa ele abrir bem aqui, ó. Então tá lá, ó. O que é a resenha, né? É conhecido como crítico, ou seja, é um texto, né, que ela bota aí geralmente jornalístico ou um texto de opinião que tu vai fazer uma avaliação, que pode ser elogiosa, pode ser construtiva ou negativa, né, daquele objeto que tu tá resenhando. E pode ser esse objeto que ele diz, objeto sociocultural. Tá, então pode fazer uma resenha Não, crítica, pode pera. fazer uma resenha crítica sobre um Não, show. pera. Andrei, Ah, é, qual o intuito da resenha? Qual o objetivo dela? E como? ó, a resenha tu vai construir um texto crítico, tu vai fazer uma crítica. Por exemplo, houve o lançamento de um filme. O filme foi lançado hoje, né? As pessoas vão Sim. assistir esse filme. Então vai haver a crítica. Por exemplo, a crítica são pessoas especialistas no assunto, por exemplo, cineastas, produtores, né, as pessoas que fazem cinema, eles vão assistir aquele filme e depois eles vão escrever um texto dando a opinião deles sobre aquele filme. Então, por exemplo, lançou hoje o filme do Homem-Aranha, né? Aí, às vezes, o filme foi gasto não sei quantos milhões, né? Para tentar fazer uma coisa Um boa, orçamento aí enorme o naquele pessoal filme, o cara foi vai assistir, criticar. rapaz, o filme foi uma merda, não prestou para nada, né? Entendi. Que filme horrível, né? Tu viu aquela cena, rapaz, não prestou, devia ter feito assim. E aí tu já tá fazendo uma crítica àquilo ali, se aquilo ali já é considerado uma resenha, porque geralmente esses textos eles são publicados aonde? Ou em revistas especializadas no assunto, por exemplo, se for uma crítica de um filme lá de cinema, geralmente tu vai encontrar essas críticas nessas revistas especializadas de filmes, né? Por exemplo, tu vai ler um livro paradidático lá da tua escola, por exemplo, tu vai ler um filme ou tu vai ler o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, lá do Machado de Assis. E aí o professor pode pedir que tu faça uma resenha, ou seja, o que é que ele vai pedir que tu faça um texto, né, no qual tu vai dizer o que foi que tu achou, qual foi a tua opinião em relação ao livro. Se tu gostou, se tu não gostou, qual foi a parte que tu achou mais interessante. Agora isso aí, dando a tua opinião, agora tu vai fazer uma avaliação, né, daquilo que tu tá resenhando, como eu coloquei aqui, pode ser um show que tu for assistir, pode ser um DVD que tu viu, né, ou uma série de um filme, agora são séries, né, que a gente conta aí nessas Netflix, enfim.
Pode ser um filme que tu assistiu, pode ser um Mas, espetáculo de André, teatro, pode ser um livro. Então, as tem. resenhas existem das mais variadas André, formas, tá certo? Então, o objeto André, sociocultural são os mais variados. Então, eu boto aqui, ó, divide-se em duas partes, sendo a primeira André, um pequeno resumo e depois a visão geral do autor, que é a segunda parte da resenha, né? Então, André, aqui, ó, teria diferença é, entre resenha normal para resenha crítica? Teria diferença? não, ó, a resenha, como a gente já trata lá de resenha, tu vai fazer, ó, existe a diferença entre resenha e resumo. O resumo é só tu pegar o texto que tu tá Não, lendo. Então, não, por exemplo, resumo quer não. fazer o resumo aqui de um texto que tu acabou de ler. Aí tu pega bem aqui, por exemplo, tu leu aí uma Não, André, reportagem. Ah, André, eu não falei resumo não, eu falei resenha e resenha crítica, se tem diferença de uma para outra. não, a resenha ela é uma só, porque a própria resenha ela já é um texto crítico. Ela já é um texto crítico, Ah, tá? então resenha e resenha crítica é a mesma coisa, né? Resenha e resenha crítica é a mesma coisa, porque tu tá Ah, tudo trabalhando bem, entendi. já com a criticidade em cima daquilo que tu vai escrever, porque tu vai fazer Ah, ok. primeiro um pequeno resumo daquilo que tu vai abordar, depois tu vai dar a tua visão geral sobre aquilo que tu tá avaliando, se é o filme, se é um espetáculo, se é o livro, né? Tudo E aí bem, vem essa crítica. entendi. E aí existe também essa questão lá da impessoalidade. Por exemplo, ó, eu coloquei para ti aqui nesse slide, ó, por exemplo, resenha, vou ter aqui tipologia. Existe a resenha, a gente chama de resenha informativa ou descritiva. Tu vai apenas expor o conteúdo do texto, né? Tudo bem. Aquele que está Certo. enfocado na obra. Então, tu não vai aprofundar tanto a análise do texto. Tu vai só narrar a estrutura dele. Pronto. Isso é uma resenha demais. Tu vai só informar o que é que aconteceu ali naquele, por exemplo, naquele livro, naquela obra. Tu vai descrever. Aí não, tu vai fazer agora um texto com uma visão mais aprofundada daquele que tu leu. Tu vai expor esse conteúdo analisando aí de uma forma mais profunda aquilo que o autor quis passar para o telespectador, por exemplo, ou para o público daquele livro, né? Poxa, ele quis passar isso aqui. O livro dele fala sobre crescimento pessoal, fala sobre educação. Esse livro aqui fala sobre autoconhecimento. Então, tu já está entrando já na questão do que o autor quis passar para o público leitor. Aí isso aí já é uma resenha crítica. E aí tu já está dando a tua criticidade em relação ao assunto. Eu boto aqui, ó, faz relação do conteúdo do Ei, texto com a produção teórica da área. Ou seja, mas explica juízo a de resenha, valor sobre a qualidade do texto, né? ei, André, Ah, mas a resenha, ela pode ser utilizada só para crítica ou pode ser usada para expressar opinião ou dizer se gostou, é, do que viu ou não? pode sim. Eu não coloquei bem Pode aqui, ó. ser usado? Olha só, ó. É um texto geralmente jornalista de opinião que procura fazer uma avaliação aqui, ó, elogiosa, tá bem aqui, ó, elogiosa, construtiva ou Ah, tudo bem. negativa. Tu pode discordar, né? Pode fazer Ah, uma entendi. crítica construtiva, tu pode fazer uma crítica negativa, tu pode fazer uma resenha elogiosa, vai dar um elogio. Um elogio também é uma crítica construtiva, né? De certa forma, Hum, entendi. ok? E aqui, ó, Ok. é, aí eu coloco aqui alguns requisitos básicos, ó. Por exemplo, tem que ter o conhecimento completo da obra daquele que tu vai fazer a resenha. Por exemplo, o livro Memórias Póstumas, Machado de Assis. Primeiro tem que ter lido o livro para fazer a resenha. Porque como é que tu vai Uhum. fazer a resenha de um livro que tu nem leu o livro? Aí não dá, tá Não certo? tem como. Certo. E aí, ó, eu coloquei competência na matéria, né? Ou seja, capacidade de tu discernir, né? Juízos de valores aqui naquilo, né? Do que é bom, do que é ruim, né? E tu Sim. tentar descobrir dentro dessa resenha qual foi a finalidade ou o pensamento do autor, né? O que ele quis passar realmente, né? Quando ele escreveu aquela obra, quando ele fez aquele filme, né? Qual foi a essência, né? Que ele passou, né, para aquele telespectador, né? Sim. E aqui, ó, Tá. é, eu coloquei aqui, ó, elaborar comentários sobre um texto para publicação ou
divulgação, enfim. E aí tem essa formatação, ó, que inicia-se com a abertura do cabeçalho, onde tu vai escrever dados bibliográficos, né, sobre a obra que tu está resenhando. Voltando a dizer, que pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um show, pode ser um espetáculo. E aí, como é que ela se estrutura? Dessa forma, ó, no mínimo 3 parágrafos, ó, como eu coloquei aqui, ó, introdução, desenvolvimento e conclusão. Né? Essa é a estrutura lá da resenha. E aí, no primeiro parágrafo, tu vai, ó, fazer de uma forma simples, sintética, aí, tu vai apresentar o conteúdo do texto, né? Tu vai apresentar logo o conteúdo do texto, aquilo que tu vai falar, tu escreve logo tudo dentro da tua introdução, né? Tá Ou bem, seja, a apresentação entendi. da estrutura do teu texto, tu vai falar sobre isso, tu escreve. Desenvolvimento, aí tu vai fazer agora a análise daquele que tu está escrevendo. E aí, dentro dessa análise, entra a questão da argumentação, que a gente trabalhou há pouco, né? Que aí tu vai apresentar aí as ideias principais, os argumentos, dentro da tua resenha. E no final, né, tu vai fazer teu último parágrafo, e aí tu vai fazer um comentário, né, específico sobre aquele texto, e aí fazendo a tua própria avaliação da obra que tu resenhou. Se tu achou interessante, se tu achou legal, se tu indica aquilo ali para alguém, né? Então, Certo. ela é estruturada sempre dessa forma: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, apresentação lá do conteúdo, a análise do tema, com as principais ideias e os argumentos, e depois, no finalzinho, fazendo um comentário daquilo que eu escrevi sobre aquela obra. Entendi. Né? Aí, por exemplo, ó, tem aqui o modelo lá da resenha, ó, tem aqui o autor, né? Aí tem aqui o autor, com nome, sobrenome, enfim. Aí está aqui a questão isso aqui é a estrutura mesmo, é o título da obra, se for colocar o nome da edição, local, isso aí for falar sobre um livro, Ah, especificamente, sim, já né? entendi. E aí tu vai falar sobre o autor, por exemplo. E aí, ó, quem é o autor, quais são os títulos desse autor, de onde ele é, né? Onde esse autor ele faz pesquisa, onde ele lecionou, né? Onde ele publicou, qual é a área dele, qual é a linha de pesquisa desse autor, enfim. E aí, com relação à obra, né? Do que trata a obra que tu está escrevendo? Qual é a característica principal dessa obra? Qual é a perspectiva no tratamento do tema? Ou seja, da temática, do assunto, né? Ele está focando em qual é a problemática que ele está focando dentro dessa resenha, né? Qual é o objeto de estudo lá desse autor? Ele está fazendo essa tese com que objetivo ele está escrevendo isso? Ele vai fazer a descrição desse conteúdo aí, que é o resumo da obra, tá? Ah, E aí, ó, alguns aspectos introdução, que tu pode pra analisar saber. dentro lá da apreciação lá do resenhista, né? Ou seja, qual é a contribuição da obra para a área, né? Se está coerente com qual é a sua coerência interna, né? Se está coerente com aquilo que tu está escrevendo, se tu não saiu de dentro do tema, Uhum. né? Ou seja, se tu está sendo original com um texto, né? Se tu realmente está alcançando realmente o objetivo lá da resenha, né? Qual é o grau lá de relevância ou de importância. Então, sempre apoiada em argumentos, em fatos. Ele coloca aí, ó, sempre apoiada aí, né, a conclusão em argumentos ou fatos. Não, sim, já entendi bem a interpretação. Beleza? Zé, deixa eu só bem aqui pegar bem aqui um copo d'água bem aqui, peraí, é bem aqui do lado. Só um minuto. Ah, tá. E aí o passo a passo aí, né, ó, a quem é dirigida a obra, né, exige conhecimento mais profundo lá do assunto, na linguagem acessível. E aí o passo a passo aí para obras de ficção, por exemplo, livros, filmes e livros, tá esse roteiro. Aí, ó,
Primeiro parágrafo, cabeçalho, com as informações técnicas, título, autor, diretor, editora, cidade, duração para o filme. Enfim, segundo parágrafo, ó, resumo da obra. Terceiro, quarto e quinto, analisando a obra, né? Ou seja, cada item em um parágrafo diferente. Por exemplo, identificar os pontos positivos, negativos, a linguagem que está sendo empregada por público. Lembra lá, a linguagem deve ser adaptada ao público leitor, né? Depender de que tipo de público eu tô escrevendo. Aquilo que eu falei, se é um público adolescente, uma linguagem mais descontraída. Se é um público mais velho, então uma linguagem mais formal, né? E aí, qual foram os pontos que mais chamaram a atenção? Qual é o contexto histórico que foi abordado dentro dessa resenha, né? E social, por exemplo, né? E quais foram as mensagens Tá. Introdução já mais entendi. sublimes? E aqui Agora, no finalzinho aqui já tem um exercíciozinho aqui, ó. Por exemplo, tem aqui, exercitando, tem assim, memórias, ricas lembranças de um precioso modo de vida. Aí tem aqui um textozinho, né? não, assim, bora lá pra literatura. Bora para literatura agora? Beleza, É, redação então? Beleza. sim. Então, fechar aqui. Resenha. A carta do leitor. E depois eu te mando esse materialzinho aí, para tu dar mais uma olhadinha, né? Esse aqui também já foi, né? Fato e opinião. Argumentação. Beleza, deixa eu ver bem aqui. Vamos logo pegar bem aqui. Deixa eu ver que eu tava. Deixa eu voltar bem aqui, Zé. Aqui, um realismo aí, ó. Um realismo, naturalismo, né? Beleza. Sim, sim. Então tá lá, ó. O realismo. Vamos dizer assim, ó. Falar de realismo, a gente tem uma divisão, apesar de ser realismo, naturalismo, mas houve uma divisão entre essas escolas literárias, entre uma e outra. Houve um projeto literário para o realismo e houve também aquele projeto, chama de projeto literário também para o naturalismo. Então, o que é que eu coloco aí sobre realismo? O movimento artístico enfoca em temas sociais. Então, falar em tema social, em temas do cotidiano, lembra de realidade, lembra dessa palavra, realidade. Aí a palavra realismo, eu vou retratar a realidade, ou seja, os fatos sociais da época, sociais e cotidianos. Beleza. E o que foi que aconteceu na época? Qual é o contexto histórico que eu tenho lá do realismo? O que é que eu tenho que lembrar? Eu coloquei aí, Revolução Industrial, foi no século XVIII, e o que é que aconteceu com a Revolução Industrial? Houve um fortalecimento das relações capitalistas de trabalho, as relações de capitais, ou seja, houve a consolidação da burguesia, né, dentro do Ei, poder político na Europa. mas isso é realismo no Brasil, é? Estou falando aqui também no Brasil. Só que eu estou falando aqui já de contexto histórico mundial, beleza? Só para tu entrar Ah, aqui dentro da escola literária. Então, foi a partir lá da Revolução Francesa que houve essa figura do herói solitário, que ela foi substituída na literatura pela força do indivíduo comum, né, convicto dos seus ideais. E aí a gente diz que foi a Revolução Industrial, aí meados aí do século XVIII. Por isso que houve aí o fortalecimento dessas relações de capitais lá de trabalho e o a microfone tá ascensão, travando. a ascensão da burguesia no poder político europeu. Então, vamos dizer que a burguesia era a classe lá dos comerciantes e dos demais profissionais liberais que tinham na época, por exemplo, médicos, os professores. E aí tinha também uma outra classe chamada de proletariado, que aí, nesse caso aí, era a classe trabalhadora assalariada. Então, os burgueses, quem eram os burgueses? Eram os comerciantes e os profissionais liberais, os médicos, os professores, as pessoas mais importantes.
E quem era a classe dos proletariados, que pode cair assim também. Então, era a classe trabalhadora, que é aquele pessoal que vivia do salário. Então, proletariado, classe trabalhadora assalariada. Beleza? Então, assim, para tu lembrar mais desse contexto histórico, vamos dizer assim, dentro da Revolução Industrial, o que foi mais importante para a economia mundial do século XIX, século XVIII e século XIX? Bom, houve a multiplicação das máquinas, houve essa distinção aí acentuada entre burguesia e a classe trabalhadora, que eu acabei de falar. Houve, logicamente, um crescimento do próprio comércio. Houve também aí desenvolvimento tecnológico, ou seja, telégrafo, máquinas a vapor. E também, vamos dizer assim, dentro desses pontos que eu estou falando para ti aí, é bom a gente observar, Zé, que dentro lá da Revolução Industrial houve alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Quais são os pontos positivos dentro lá da Revolução Industrial? Multiplicação das máquinas foi um ponto positivo. Crescimento do comércio, também um ponto positivo. Desenvolvimento tecnológico, ou seja, telégrafo, máquinas a vapor, né? Aqueles trens, né? A vapor na época, um ponto positivo. Ponto negativo, porque houve aí uma distinção, uma diferença, ou seja, houve um crescimento acentuado entre a classe trabalhadora e a classe rica, ou seja, os burgueses e a classe trabalhadora. Outro aspecto negativo, o declínio de alguns tipos tradicionais, né? Vamos dizer assim, declínio dos tipos tradicionais de lavoura e um enorme crescimento populacional dentro lá dos centros Ei, urbanos, ou seja, houve Andrei, um êxito rural. As pessoas Andrei, saíram lá do campo e foram para as cidades, Andrei, tá? Aí contexto histórico. Andrei. Fala. Então quer dizer que, tipo assim, o realismo era uma escola literária com que seu principal objetivo, característica, era abordar o objetivo da realidade, do que estava ocorrendo naquele momento, né? Isso. Eu vou dizer É? assim, a, tenta ver se tu consegue fixar assim. Antes lá do realismo, qual foi a escola literária? A gente rompeu lá no romantismo. Aí vem o realismo. Por que que houve esse abandono do subjetivismo romântico, lá no romantismo, aquele ar subjetivo, né? Ah, porque, Aquela dupla tipo, interpretação, ou seja, a o romantismo valorização lá da emoção. Isso é que predominava lá no romantismo. No é porque realismo, na parte do não. romantismo, Ao contrário, né? Isso. Pode falar. porque no romantismo era mais puxado para da paixão, essas coisas, Isso. da A imaginação, questão da imaginação, do né? que Do não era real, ultra-romantismo, do que né? não era real. Aí Isso. isso Era é o tudo contrário do subjetivo. realismo. Tudo subjetivo. Já no realismo, não. É o contrário. Ou seja, a partir dessas Uhum. mudanças provocadas na estrutura social da própria Revolução Industrial, bem como aí no surgimento de novas teorias que explicavam essa organização capitalista, e aí eles viram que essa visão de mundo romântica era uma visão totalmente inviável para eles. Então, o que é que eles queriam, então? Em lugar daqueles dramas individuais, né, que tinham lá no romantismo, eles passaram a olhar é, o homem realista, ele passa a focar a sociedade e os comportamentos coletivos de dentro dessa sociedade. Deu para tu perceber? Sim, sim. Então, o principal objetivo lá do realismo, né? Vamos dizer assim, como consequência para uma nova organização social e econômica, e as causas aí é a estética literária. Então, por exemplo, qual é a estética literária? É a estética literária realista. A estética literária realista, ela vai analisar o quê? Ela vai analisar a nova organização social e econômica da sociedade. Beleza? Não Sim. esquece isso aí. Ela vai analisar uma nova organização social e econômica da sociedade.
beleza? Então, ela vai detectar as suas causas, o realismo vai detectar as causas dessa nova organização social e econômica da sociedade, e ela também vai revelar suas consequências dessas causas que foram Ei, reveladas. Andrei, detectar o que? Fala de novo só para mim anotar, para não Ó, esquecer. beleza. A estética literária é a estética literária realista. O que é que ela vai analisar, o realismo? Ela vai analisar a nova organização social e econômica da sociedade, né? Ela vai analisar a nova organização social e econômica da sociedade. Tá. Beleza. E o que é que ela vai detectar? Ela vai detectar as suas causas, ela vai detectar as suas causas e vai revelar as suas consequências. Beleza? De que forma? Uhum. Vamos dizer assim, que esse, ó, só para tu ficar mais assim, para tu fixar mais. Então, lembra assim, que o termo racionalismo, ele nos leva a crer que os autores realistas, eles apresentavam sempre o quê? Uma objetividade absoluta. Tanto é que está bem aqui aí no slide aí, ó, reprodução fiel da realidade, antirromantismo, objetividade absoluta em seu modo de narrar as coisas. Eles só narravam aquilo que eles viam, a realidade. Então, o que, é que eles retratavam? A sociedade e seus costumes. Aquilo que era real, aquilo que eu estava vendo realmente, em detrimento se era bom ou se era ruim. Eu tinha que só fazer e escrever aquilo que eu estava vendo, aquilo que era real, narrar aquilo que era real, né? Tá bem. Então, essa objetividade ela pode ser questionada, por exemplo, tanto do ponto de vista pelo qual os narradores realistas eles descreviam os seus universos ficcionais. Então, por exemplo, eles tinham essa visão objetiva, então eles tinham personagens associados a pessoas comuns, o operário, a pessoa que trabalha ali no dia a dia, né? Diferente do romantismo, que lá eles faziam opção em retratar mais aquela sociedade burguesa, né? As pessoas que tinham mais condições, né? Enfim, era um outro tratamento. Aqui não. O O autor microfone tá dando realista, ele vai problema. retratar, ele vai trabalhar com pessoas comuns dentro da sociedade. Pessoas até ditas marginalizadas, eles vão trabalhar, né? Então, o olhar do leitor aí, ele é dirigido, a pessoa que vai ler esse livro realista, né? Então, esse olhar do leitor, ele é dirigido para o narrador realista, não no modo que é declarado ou explícito, como lá estava lá nos romances românticos. É o contrário, vamos dizer assim, que apesar de aparentemente isentas, vai haver muitas descrições realistas, né? E essas descrições que aparecem dentro desses textos realistas são descrições que, vamos dizer assim, são descrições que são planejadas, né? Ei, O pera, você tá autor passando a realista, página? ele vai fazer um planejamento das Andrei, descrições que ele está vendo. Por Andrei, exemplo, lá no Cortiço, lá do Aloysio Andrei, Azevedo, ah, você tá